Vamos mergulhar em um dos livros mais profundos e, sinceramente, mais desafiadores de toda a Bíblia, o livro de Jó. A história nos leva para uma terra bem distante, chamada Uz. E olha que interessante, o autor, que é anônimo, não faz questão nenhuma de nos dar uma data específica para esses acontecimentos. E parece que isso é de propósito, sabe? A ideia é que a gente não se distraia com os detalhes históricos, mas foque totalmente na jornada desse homem, Jó, e nas questões universais que a experiência dele levanta para todos nós. E isso já nos joga direto na pergunta central. A pergunta que provavelmente atrai todo mundo para essa história. É uma questão que ecoa fundo na alma da gente. Poxa, se o universo é governado por um Deus que é bom e justo, por que pessoas boas, pessoas fiéis, passam por tanto sofrimento, tanta dor? Então, vamos lá. A maioria das pessoas abre o livro de Jó esperando uma resposta, assim, preto no branco para essa pergunta. Mas o livro não entrega isso. Pelo contrário, ele meio que vira nossas expectativas de cabeça para baixo para nos ensinar algo muito mais profundo sobre quem Deus é e qual é o nosso lugar nesse universo imenso. A história começa aqui na Terra, com a vida de Jó. Mas para a gente entender de verdade o que está rolando, a narrativa nos transporta imediatamente lá para cima, para os reinos celestiais. Primeiro, vamos conhecer o protagonista, Jó. O texto faz questão de pintar um retrato dele como o exemplo máximo de retidão. Ele é íntegro, honra a Deus, se afasta do mal e, por causa disso, é um homem imensamente abençoado. Ele é literalmente aquele cara que fez tudo certo na vida. E aí, de repente, a cena muda. Corta. Agora, a gente está na corte celestial de Deus. Essa é uma imagem bem comum no Antigo Testamento para descrever como Deus governa o universo junto com os seres celestiais. É como se a gente estivesse espiando uma reunião do Conselho Divino. E no meio dessa corte, aparece uma figura que o texto em hebraico chama de Ha-Satã. Isso significa o acusador ou o promotor. Ele não é aquele diabo com chifres que a gente imagina, mas um ser celestial cujo trabalho é testar, é questionar. E ele desafia a política de Deus, dizendo basicamente que a justiça de Jó não é de graça, é por interesse. Ele aposta que se as bênçãos forem tiradas, a fé de Jó vai embora junto com elas. E então Deus permite o teste. A tragédia cai sobre Jó com força total. E é nesse momento que entram em cena os seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Eles chegam para tentar oferecer a sabedoria deles. Agora, atenção, porque este é o ponto-chave de toda a discussão. Tanto Jó quanto os amigos dele partem da mesmíssima ideia, de uma mesma suposição, a da justiça retributiva. Eles acreditam com toda a força que o universo funciona como uma máquina moral perfeita. Fez o bem? Coisas boas acontecem. Fez o mal? Coisas ruins acontecem. Simples assim. Toda a conversa deles vai girar em torno dessa crença. E este quadro aqui ilustra o problema de forma brilhante. Olha só a lógica dos amigos. Premissa 1. Deus é justo. Premissa 2. Jó está sofrendo. A única conclusão possível na cabeça deles é, portanto, Jó deve ter pecado. Parece lógico, não é? Só que nós, leitores que vimos o prólogo, sabemos a verdade. Deus é justo e Jó é íntegro. O sofrimento dele tem uma origem totalmente diferente, uma que está muito além da compreensão humana deles. Depois de um longo debate, aparece um quarto amigo, mais jovem, o Eliú. Ele chega com uma visão um pouco mais sofisticada. Ele sugere que talvez o sofrimento seja um aviso ou uma forma de Deus construir o caráter da pessoa. É um passo à frente, mas ele ainda está preso na mesma caixinha de pensamento, a de que o sofrimento precisa ter uma explicação lógica e centrada no ser humano. E enquanto os amigos acusam, o que Jó faz? Ele se defende. E é aqui que a história ganha uma profundidade incrível, porque Jó não nos dá respostas fáceis. Ele nos mostra uma luta visceral, uma luta honesta com Deus. Jó se agarra com unhas e dentes à sua inocência. Ele sabe no fundo da alma que não fez nada para merecer aquilo. E como ele também está preso na lógica da justiça retributiva, ele chega a uma conclusão terrível. Ele pensa, se eu sou justo e estou sofrendo, então o problema só pode estar em Deus. Ou Deus não é justo, ou ele simplesmente perdeu o controle do mundo. Mas o que é fantástico aqui é a tensão que existe no coração de Jó. Mesmo acusando Deus, o desejo mais profundo dele não é abandonar a Deus, mas sim encontrar com ele. Ele quer levar o seu caso direto na fonte, ele quer ser ouvido pelo Criador. Percebe? Ele está lutando com Deus, não fugindo de Deus. E aí,
Depois de todos os discursos, depois que toda a sabedoria humana se esgotou, Deus finalmente aparece. E ele responde. Deus chega num redemoinho. E a primeira coisa que a gente nota é o que ele não faz. Ele não responde à pergunta por quê. Ele não explica a conversa lá no céu com o acusador. Nada disso. Em vez disso, ele convida Jó para um passeio virtual pelo universo, com o objetivo de mudar radicalmente a perspectiva dele. Deus começa com uma avalanche de perguntas, e não são perguntas para serem respondidas, mas para expor a diferença gigantesca entre a sabedoria divina e a humana. A primeira já é de tirar o fôlego. Jó, onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos da Terra? Você tem a menor ideia de como o cosmos foi construído? E as perguntas continuam, uma atrás da outra, destacando a complexidade, a ordem, a beleza do universo. Basicamente, Deus está mostrando que ele controla detalhes cósmicos que Jó nem sequer consegue imaginar, muito menos gerenciar. Nesse tour, Deus mostra um mundo que é maravilhoso, sim, cheio de ordem e beleza, mas ele também mostra que este mundo não foi projetado para ser perfeitamente seguro e previsível para nós. Ele descreve criaturas fantásticas, como o Behemote e o Leviatã, que são símbolos do perigo, da desordem, que coexistem nesse mundo que é bom, mas também é selvagem. E aqui está o ponto central de todo o discurso de Deus. O que do ponto de vista limitado de Jó parece uma grande injustiça, precisa ser visto num contexto infinitamente maior. Jó, e por tabela, nós, simplesmente não temos informações suficientes para abrir um processo contra a sabedoria daquele que governa todas as coisas. A resposta de Deus transforma Jó por completo e nos leva à verdadeira e surpreendente conclusão do livro. Jó responde com uma humildade tocante. Mas preste atenção, ele não se arrepende de algum pecado secreto que os amigos dele inventaram. Não, ele se arrepende da sua acusação. Ele se arrepende de ter julgado Deus com base em evidências tão limitadas. Ele reconhece, eu falei do que eu não entendia, eu passei dos limites. E o final é de cair o queixo. Deus repreende os amigos, dizendo que as ideias deles sobre ele eram muito rasas, quase caricaturas. Mas aí, Deus diz que Jó falou o que era reto a seu respeito. Como assim? Não porque as acusações de Jó estavam certas, mas porque ele foi honesto. Ele pegou sua dor, sua raiva, sua dúvida e levou tudo diretamente a Deus. E Deus afirma que esse é o caminho certo. Então, o que a gente aprende com Jó? O livro nos convida a um caminho de sabedoria, um caminho onde a gente leva a nossa luta e nossa dor a Deus em oração. Reconhece com humildade que a nossa perspectiva é limitada e escolhe confiar no caráter e na sabedoria de Deus mesmo quando não temos as respostas. E isso tudo nos deixa com um pensamento final, para a gente refletir. E se a pergunta por que eu sofro for a pergunta errada? E se o propósito do sofrimento em um universo governado por um Deus totalmente soberano não for nos dar explicações, mas criar na gente uma confiança mais profunda e, no final das contas, revelar a sua sabedoria e a sua glória de maneiras que a gente jamais poderia imaginar?